A voz fraca da menina de 7 anos cortou o ar quando o milionário abriu a janela do carro. Tio, por favor, eu tô com fome. Ele só queria estacionar. Não sabia que aquele momento mudaria para sempre a vida dos dois. O relógio no painel do carro marcava 19h43. Fernando ajustou a gravata, cansado depois de mais um dia de reuniões intermináveis. O centro da cidade ainda estava movimentado, com pessoas voltando para casa depois do trabalho. Fernando tinha acabado de sair de um jantar com investidores, onde fechou mais um negócio milionário. Seu carro, um modelo importado nas cores preto e prata, se destacava entre os demais. Ele procurava uma vaga para estacionar perto de uma loja de conveniência. Precisava de analgésicos para a dor de cabeça que o perseguia há dias. Foi quando a viu pela primeira vez. Uma menina pequena, magra, com roupas maiores que seu corpo franzino, aproximou-se do carro assim que ele baixou o vidro para pegar o ticket do estacionamento. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Parecia que chorava há muito tempo. Tio, por favor, eu tô com fome. A voz saiu tímida, quase um sussurro, com um tom de desespero que Fernando não conseguiu ignorar. Pedintes não eram novidade naquela região da cidade. Fernando sempre ajudava doando dinheiro para instituições, mas raramente parava para falar com pessoas nas ruas. Algo nos olhos daquela menina, porém, o desarmou completamente. Ela não parecia estar pedindo por querer. Era puro desespero. Onde estão seus pais? Fernando perguntou ainda dentro do carro, observando a menina que não devia ter mais que 7 anos. Ela apontou para um canto escuro da calçada, onde uma mulher magra estava sentada, encostada na parede de um prédio comercial. Mesmo à distância, Fernando percebeu que a mulher não estava bem. Minha mãe está doente, a gente não come desde ontem de manhã. A menina falou com uma sinceridade dolorosa. Não havia manipulação em sua voz, apenas um pedido genuíno de ajuda. Fernando pegou a carteira e retirou algumas notas. Estendeu para a menina, que olhou o dinheiro com uma expressão confusa. Para surpresa dele, ela não pegou as notas. A gente só quer comida mesmo, tio. O senhor podia comprar um pão pra gente? A mamãe falou que não é certo pegar dinheiro. Aquela resposta atingiu Fernando como um soco no estômago. Na sua frente estava uma criança faminta que ainda assim seguia os princípios ensinados pela mãe. Algo dentro dele se quebrou naquele momento. Lembranças de sua própria infância difícil vieram à tona. Memórias que ele fazia questão de enterrar sob anos de sucesso profissional e contas bancárias recheadas. Como você se chama? Perguntou, desligando o motor do carro. Sofia, respondeu a menina, esfregando os olhos vermelhos. Sofia, vou te ajudar, mas quero ajudar sua mãe também. Podemos ir até ela? A menina hesitou por um momento, mas assentiu. Fernando saiu do carro e seguiu Sofia até onde sua mãe estava. A mulher levantou o olhar desconfiado quando viu o homem bem vestido se aproximando com sua filha. Tentou se levantar, mas estava visivelmente fraca. Mamãe, ele disse que vai nos ajudar. Sofia explicou rapidamente. Sou Fernando, ele se apresentou, estendendo a mão que a mulher não conseguiu apertar com firmeza. Sua filha me pediu comida. Gostaria de convidá-las para jantar ali na lanchonete da esquina. A mulher, que se apresentou como Teresa, hesitou. O orgulho e a desconfiança lutavam contra a fome e a preocupação com a filha. No final, o estômago vazio de Sofia falou mais alto. Só um lanche rápido, concordou Teresa com a voz fraca, mas digna. Não queremos incomodar. No restaurante simples da esquina, Fernando observou mãe e filha comerem devagar, como se saboreassem cada pedaço. Sofia comia um sanduíche grande demais para suas mãos pequenas, enquanto Teresa tomava uma sopa quente. O contraste entre seu próprio jantar de negócios horas antes e aquela cena era gritante. Lá, executivos jogavam conversa fora enquanto deixavam comida cara no prato. Aqui, cada migalha era valorizada. Vocês moram onde? Perguntou Fernando, tentando não parecer invasivo. Teresa baixou os olhos.
Perdemos nossa casa faz 3 meses. Eu trabalhava como diarista, mas fiquei doente e não consegui manter os pagamentos. A gente dormia no abrigo, mas lá não pode ficar de dia, completou Sofia com uma naturalidade que partiu o coração de Fernando. Aí a gente fica andando até poder voltar. Fernando sentiu um nó na garganta. Como homem de negócios, ele conhecia os números da desigualdade, das pessoas em situação de rua, mas ver aquilo corporificado em uma criança que deveria estar numa escola, brincando, tendo uma infância normal, era diferente, era real demais. Teresa, sem querer ser intrometido, mas que doença te impede de trabalhar? Começou com uma pneumonia mal curada. Depois vieram outras complicações. Ela tossiu, cobrindo a boca com um guardanapo. Os médicos do posto de saúde falaram que preciso de exames, mas a fila de espera é longa e eu não consigo ficar em pé por muito tempo para trabalhar. Enquanto falava, Teresa empalideceu ainda mais. Sua mão tremia ao levar a colher à boca. De repente, seus olhos reviraram e ela caiu para o lado, assustando todos no restaurante. "Mamãe!" gritou Sofia em pânico. Fernando correu para amparar Teresa antes que batesse no chão. Pediu ao garçom que chamasse uma ambulância enquanto tentava acordá-la. Sofia chorava desesperada, segurando a mão da mãe. "Vai ficar tudo bem", Fernando garantiu à menina, mesmo sem ter certeza disso. "Vamos levá-la para um hospital." A ambulância chegou em menos de 10 minutos. Os paramédicos examinaram Teresa e decidiram levá-la imediatamente. Quando perguntaram sobre o parentesco de Fernando, ele hesitou por um momento. "Sou um amigo da família", respondeu, segurando Sofia pela mão. "Posso acompanhá-las?" No hospital público, Fernando viu de perto a realidade que milhões de brasileiros enfrentavam diariamente. A emergência lotada, pessoas esperando atendimento há horas, o cansaço estampado no rosto dos médicos e enfermeiros que faziam o possível com recursos limitados. Usando seus contatos e, admitia, sua aparência de homem rico, conseguiu agilizar o atendimento de Teresa. Sofia não desgrudava dele, segurando sua mão como se fosse uma tábua de salvação. Sentados na sala de espera, Fernando tentou acalmar a menina. "Sua mãe é forte, Sofia. Os médicos vão cuidar bem dela." "A gente vai ter que voltar para a rua depois?" perguntou Sofia, com uma maturidade dolorosa para seus 7 anos. A pergunta pegou Fernando de surpresa. Ele não tinha pensado, além daquele momento de emergência, o que faria depois? Daria algum dinheiro e as deixaria seguir seu caminho? Sua consciência gritava que não poderia fazer isso. "Vamos resolver uma coisa de cada vez", disse, apertando de leve a mão pequena que segurava a sua. 3 horas depois, o médico trouxe o diagnóstico. Teresa estava com anemia severa, desnutrição e uma infecção pulmonar que exigia internação. Sofia poderia ficar com a mãe apenas durante o dia. À noite, precisaria de outro responsável ou seria encaminhada temporariamente para um abrigo. Fernando teve um impulso que não conseguiu explicar. "Ela pode ficar comigo esta noite." "Sou amigo da família." A assistente social do hospital o examinou com desconfiança. "O senhor tem algum documento que comprove parentesco ou autorização?" "Não, acabei de conhecê-las hoje", admitiu Fernando, sentindo o peso do olhar da profissional. "Mas posso ajudar. Tenho condições de hospedá-las quando Teresa receber alta." Após uma longa conversa com a assistente social e com Teresa, que recuperou a consciência, Fernando foi autorizado a levar Sofia para passar a noite com a condição de retornar pela manhã. Teresa, apesar da desconfiança inicial, não tinha muitas opções e viu sinceridade nos olhos daquele estranho que havia ajudado quando ninguém mais parou. No caminho para seu apartamento, Fernando ligou para sua governanta, pedindo que preparasse o quarto de hóspedes e comprasse algumas roupas infantis com urgência. Sofia permanecia quieta no banco de trás, agarrada à sua pequena mochila surrada, o único pertence que carregava além das roupas do corpo. Fernando olhou pelo retrovisor e viu o rosto de Sofia iluminado pelas luzes da cidade.
Naquele momento, lembrou-se de si mesmo aos 8 anos, quando perdeu o pai, e sua mãe teve que trabalhar em 3 empregos para sustentá-lo. Lembrou-se da fome, do medo, da insegurança. A diferença é que ele tinha um teto, por mais humilde que fosse. Tio, por que o senhor está ajudando a gente? A voz de Sofia interrompeu seus pensamentos. Fernando refletiu por alguns segundos antes de responder. Porque alguém me ajudou quando eu precisei, há muito tempo atrás. E porque é o certo a se fazer. Ao chegar em seu luxuoso apartamento de cobertura, Fernando percebeu como aquele espaço era frio e impessoal, decorado por um profissional para impressionar visitas, não para ser um lar. Sofia entrou timidamente, olhando maravilhada para tudo. É aqui que o senhor mora? Parece um castelo. Fernando sorriu pela primeira vez naquele dia. É grande demais para uma pessoa só, não acha? Depois de um banho quente e vestida com pijamas novos, comprados às pressas pela governanta, Sofia parecia outra criança. Seus olhos brilhavam enquanto explorava o quarto de hóspedes que seria seu por aquela noite. Amanhã vamos visitar sua mãe bem cedo, prometeu Fernando, ajeitando o cobertor sobre a menina. Tio Fernando, Sofia chamou quando ele estava prestes a sair do quarto. Obrigada por não ter deixado a gente com fome. Aquelas palavras simples atingiram Fernando em um lugar profundo de sua alma que ele nem sabia que ainda existia. Por anos, ele havia medido sucesso em números, contratos, aquisições e bens materiais. De repente, o agradecimento sincero de uma criança por algo tão básico como comida o fez questionar tudo o que acreditava ser importante. Boa noite, Sofia, respondeu, sentindo um nó na garganta. Mais tarde, sozinho em seu escritório, Fernando olhava pela janela para a cidade iluminada. Seu telefone não parava de receber mensagens de trabalho, e-mails urgentes, lembretes de compromissos. Pela primeira vez em anos, nada daquilo parecia realmente importante. Tomou um gole de uísque e fez uma ligação para seu advogado, mesmo sendo quase meia-noite. Jorge, preciso de sua ajuda em um assunto delicado, disse assim que o advogado atendeu, sonolento. Quero saber o que preciso fazer para ajudar legalmente uma mãe e uma filha em situação de rua. E também quero que pesquise sobre aquele terreno que compramos no ano passado. Tenho uma ideia para ele. Ao desligar o telefone, Fernando tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Sofia e Teresa, mas principalmente a sua própria. Ele ainda não sabia, mas aquele encontro casual com uma menina pedindo comida seria o primeiro capítulo de uma história de transformação profunda. Fernando despertou com o som do celular tocando insistentemente. Ainda sonolento, tateou o criado mudo até encontrar o aparelho. Era Marcelo, seu diretor financeiro, lembrando-o da reunião com investidores chineses marcada para as 9 horas. Sentou-se na cama e esfregou o rosto, tentando espantar o cansaço. Dormira apenas 4 horas depois de fazer dezenas de ligações na madrugada. Quando os eventos do dia anterior voltaram à sua memória, levantou-se num sobressalto. Sofia. A menina estava dormindo em seu apartamento. Teresa continuava internada no hospital. Vestiu um roupão e caminhou até o quarto de hóspedes. Abriu a porta devagar e encontrou a cama vazia, perfeitamente arrumada. Por um momento, seu coração disparou. Teria sonhado com tudo aquilo? Então, ouviu vozes vindas da cozinha. Seguiu o som e encontrou Sofia sentada à mesa, comendo panquecas preparadas por Rosa, sua governanta de longa data. Bom dia, Fernando disse, tentando não demonstrar o alívio que sentia. Sofia levantou os olhos do prato. Estava diferente da menina assustada do dia anterior. Havia cor em suas bochechas e seus olhos pareciam mais vivos. Bom dia, tio Fernando, respondeu timidamente, segurando o garfo com firmeza. A dona Rosa fez panqueca para mim. Posso mesmo comer tudo isso? A pergunta acertou Fernando em cheio. Rosa lançou-lhe um olhar compadecido enquanto servia café em sua xícara. Claro que pode, Sofia. Coma o quanto quiser.
respondeu, sentando-se à mesa. Depois vamos visitar sua mãe no hospital, como prometi. A menina sorriu, mostrando um dente da frente faltando, e voltou a comer com gosto. Fernando observou-a em silêncio. Havia algo de extraordinário naquela criança. Apesar de tudo que passara, mantinha uma dignidade e uma doçura que o comoviam profundamente. "O senhor tem filhos?" perguntou Sofia de repente. "Não", respondeu Fernando. "Nunca tive. E por que não? Todo mundo tem filho." Rosa disfarçou uma risada, continuando a lavar louça de costas para eles. Fernando tomou um gole de café, pensativo. "Acho que nunca encontrei tempo para isso", respondeu, mais para si mesmo que para a menina. "Sempre tive muito trabalho." "Mais trabalho que a minha mãe?" Sofia questionou, com a sinceridade desconcertante das crianças. "Ela trabalhava em 3 casas diferentes e ainda cuidava de mim." Fernando engoliu em seco. Uma pontada de vergonha o atingiu. Suas desculpas para não ter construído uma família pareciam vazias diante da realidade daquela mãe solo, que mesmo em condições precárias, dedicava-se à filha. "Sua mãe é uma mulher muito forte", comentou, tentando mudar levemente de assunto. "Logo ela vai melhorar, e vocês vão poder ficar juntas novamente." O celular tocou mais uma vez. Fernando viu o nome de Jorge, seu advogado, na tela e atendeu rapidamente. Afastou-se alguns passos da mesa enquanto ouvia as primeiras informações sobre os procedimentos legais para ajudar Teresa e Sofia. Ao desligar, viu que tinha apenas 1 hora antes da importante reunião com os investidores chineses. "Sofia, precisamos nos apressar. Vou te levar no hospital para ver sua mãe, mas depois tenho uma reunião importante." No carro, a caminho do hospital, Sofia mantinha o rosto colado à janela, observando a cidade com fascínio. Fernando percebeu que os lugares pelos quais passavam diariamente sem dar importância pareciam mágicos sob o olhar daquela criança. "O senhor trabalha naquele prédio grande?" perguntou Sofia, apontando para um dos arranha-céus que abrigava a sede de sua empresa. "Trabalho. É lá que fica meu escritório." "É muito alto. Dá para ver o céu inteiro de lá?" Fernando sorriu. "Quase isso. Um dia te levo lá para ver." No hospital, encontraram Teresa muito melhor. A cor havia voltado ao seu rosto e ela conseguia sentar-se na cama. Seus olhos se iluminaram ao ver a filha, mas continuava com um olhar desconfiado para Fernando. "Como está se sentindo?" perguntou ele, mantendo uma distância respeitosa enquanto Sofia abraçava a mãe com força. "Melhor", respondeu Teresa. "Mas ainda não entendo por que está fazendo tudo isso por nós." Fernando respirou fundo. Era uma pergunta justa. Eles eram estranhos até o dia anterior. "Quero ajudar. Tenho condições para isso. E vocês precisam de apoio neste momento." "E depois?" Teresa questionou, direto ao ponto. "Quando se cansar de fazer caridade, o que acontece com a gente?" Sofia observava a conversa em silêncio, os olhos indo de um adulto para o outro. "Não estou fazendo caridade", Fernando respondeu com sinceridade. Não sei explicar exatamente. Só sei que não posso simplesmente voltar para minha vida e fingir que não vi vocês." Teresa estudou seu rosto por alguns instantes antes de falar. "Você não é casado, tem? Não tem uma família te esperando em casa que vai se incomodar com isso?" "Sou divorciado há 5 anos. Vivo sozinho." A resposta pareceu satisfazer Teresa, que relaxou um pouco. O médico entrou no quarto naquele momento, trazendo notícias. Ela precisaria ficar internada por pelo menos mais 3 dias. A infecção pulmonar estava respondendo aos antibióticos, mas sua condição geral ainda exigia cuidados. "E onde vai ficar minha filha durante este tempo?" perguntou Teresa preocupada. Antes que a assistente social pudesse responder, Fernando se adiantou. "Se você permitir, ela pode continuar comigo até você receber alta. Tenho espaço e minha governanta pode cuidar dela enquanto estou trabalhando." A decisão não foi fácil para Teresa. Confiar sua filha a um estranho, por mais bem-intencionado que parecesse, ia contra todos os seus instintos de proteção. Mas as alternativas eram piores. "Sofia, você quer ficar na casa do Sr. Fernando?"
Perguntou, buscando a opinião da filha. Quero, mãe. A casa dele é bonita e a dona Rosa faz panqueca. E ele prometeu que ia me trazer para te ver todo dia. Fernando assentiu, confirmando a promessa. Após uma longa conversa com a assistente social e o preenchimento de papéis autorizando temporariamente a guarda de Sofia, Fernando precisou se apressar para sua reunião. Explicou para Sofia que voltaria em algumas horas para buscá-la, deixando-a em companhia da mãe. Ao chegar em seu escritório, 20 minutos atrasado, Fernando foi recebido por olhares curiosos de seus funcionários. Vestindo o mesmo terno do dia anterior, com olheiras profundas e uma expressão distante, ele não parecia o mesmo executivo impecável e pontual que todos conheciam. Os chineses já chegaram, informou sua secretária Vanessa, estendendo-lhe uma pasta com documentos. Estão na sala de reuniões há 15 minutos. Obrigado, Vanessa. Leve café para todos e peça desculpas pelo atraso. A reunião foi tensa. Os investidores chineses questionaram várias cláusulas do contrato e Fernando teve dificuldade para manter o foco. Sua mente insistia em voltar para o hospital, para Sofia e sua mãe. Quando finalmente chegaram a um acordo, já passava das 14h. O que está acontecendo com você? Perguntou Marcelo, seu diretor financeiro, quando ficaram a sós. Nunca te vi tão disperso em uma negociação. Fernando hesitou. Como explicar algo que nem ele mesmo compreendia completamente? Estou ajudando uma família em situação difícil, respondeu vagamente. Uma família? Você? Marcelo riu com incredulidade. Desde quando você se importa com problemas sociais, além de assinar cheques para instituições? A pergunta irritou Fernando. Era verdade que sua filantropia sempre fora distante e calculada, mais como uma obrigação de sua posição do que um envolvimento genuíno. Mas a forma como Marcelo colocou soou cruel. As pessoas mudam, respondeu secamente, encerrando a conversa. Ao retornar ao hospital, Fernando encontrou Sofia dormindo ao lado da mãe. Teresa fez sinal para que falassem no corredor. Ela passou o dia inteiro falando de você e da sua casa, disse Teresa, com um misto de gratidão e preocupação. Tenho medo que ela se apegue demais. Fernando entendeu a preocupação. Vou deixar claro que é uma situação temporária. Quando você sair daqui, prometo ajudar vocês a encontrar um lugar para morar e um emprego para você. Por quê? Teresa perguntou, encarando-o diretamente. Por que está fazendo tudo isso? Fernando olhou para o quarto onde Sofia dormia. Porque quando eu tinha 10 anos, meu pai morreu e minha mãe passou por dificuldades enormes para me criar. Não chegamos a morar na rua, mas quase. Se não fosse por pessoas que nos ajudaram naquela época, eu não estaria onde estou hoje. Era a primeira vez em anos que Fernando falava sobre seu passado. Surpreendeu-se com a própria sinceridade diante daquela mulher que mal conhecia. Nos dias seguintes, Fernando estabeleceu uma nova rotina. Pela manhã, antes do trabalho, levava Sofia para ver a mãe no hospital. Deixava-a aos cuidados de Rosa durante o dia e voltava para buscá-la no final da tarde. À noite, jantavam juntos e conversavam sobre o dia. Sofia era curiosa e inteligente. Fazia perguntas sobre tudo, desde como funcionava o elevador do prédio até por que as pessoas usavam gravata. Fernando descobriu-se explicando coisas que nunca havia pensado antes, vendo o mundo pelos olhos de uma criança de 7 anos. Quando Teresa recebeu alta, 4 dias depois, Fernando já havia tomado providências. Alugou um pequeno apartamento mobiliado a 10 minutos de sua casa e contratou uma enfermeira para ajudar nos primeiros dias de recuperação. Isso é demais, protestou Teresa quando ele mostrou o apartamento. Não podemos aceitar. Pode considerar um empréstimo, Fernando sugeriu, percebendo o orgulho ferido daquela mulher. Quando estiver recuperada e trabalhando, conversamos sobre como vai me pagar. Era uma mentira branca. Fernando não tinha intenção de cobrar nada, mas entendeu que Teresa precisava manter
sua dignidade. A mudança para o apartamento foi emocionante para Sofia. Pela primeira vez em meses, ela teria um quarto só seu, uma cama confortável, um lugar seguro para guardar seus poucos pertences. Fernando ajudou a instalar alguns brinquedos e livros que havia comprado, enquanto Rosa organizava a pequena cozinha. Pronto para voltar à sua vida normal? Perguntou Rosa enquanto guardavam as compras. Fernando olhou pela janela. Sofia e Teresa estavam na pequena sala, explorando os cantos do novo lar. Havia uma alegria genuína no rosto delas que o emocionou. Não sei se consigo voltar exatamente ao que era antes, respondeu honestamente. No dia seguinte, Fernando retornou à sua rotina habitual. Reuniões, chamadas de vídeo com clientes internacionais, almoços de negócios. Tudo parecia igual, mas algo dentro dele havia mudado. As coisas que antes o excitavam, fechar grandes negócios, aumentar seu patrimônio, comprar bens de luxo, agora pareciam vazias de significado. No final da tarde, passou no apartamento de Teresa e Sofia para ver como estavam. Encontrou Teresa ainda fraca, mas determinada a retomar o controle de sua vida. Sofia correu para abraçá-lo assim que o viu. "Olha o que eu desenhei hoje!" exclamou, mostrando um desenho colorido. Era uma representação simples de 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher, uma menina e um homem de terno. "Está muito bonito", elogiou Fernando, sentindo um aperto no peito ao perceber que era ele no desenho, junto com Sofia e Teresa. "É a nossa família", explicou Sofia com naturalidade. "Você, eu e a mamãe." Teresa interveio rapidamente. "Sofia, o tio Fernando tem a vida dele, ele só está nos ajudando por um tempo." O sorriso da menina desapareceu e ela baixou os olhos para o desenho. Fernando sentiu-se péssimo. Não queria magoá-la, mas Teresa estava certa. Precisavam estabelecer limites claros para não criar expectativas impossíveis. "Mesmo não sendo da mesma família, podemos ser grandes amigos", disse, tentando amenizar a situação. "E amigos se ajudam sempre que precisam." O assunto foi temporariamente contornado, mas Fernando sabia que era uma questão delicada que voltaria a aparecer. No caminho de volta para casa, recebeu uma ligação de Marcelo. "Preciso falar com você com urgência", disse o diretor financeiro. "Tem algo estranho acontecendo com nossas ações." Fernando marcou um encontro para o dia seguinte bem cedo. Ao chegar em casa, encontrou uma surpresa desagradável. Cristina, sua ex-esposa, estava sentada no sofá da sala. "Como você entrou aqui?" perguntou irritado. "Rosa me deixou entrar. Ainda tenho esse poder", respondeu ela com um sorriso malicioso. "Precisamos conversar." Sobre você andando pela cidade com uma criança desconhecida." "As pessoas estão comentando, Fernando. Não é bom para sua imagem nem para os negócios." Fernando sentiu o sangue ferver. "Desde quando você se preocupa com a minha imagem? E quem são essas pessoas que estão comentando?" "Marcelo me ligou preocupado. Disse que você está diferente, distraído, que tem passado muito tempo fora do escritório. E então te vi no shopping ontem com uma menina pobre." "O que está acontecendo?" "Minha vida pessoal não é da sua conta, Cristina", respondeu Fernando, controlando a raiva. "Não é mais, pelo menos." "Ah, mas é sim." Cristina se levantou, aproximando-se. "Temos negócios juntos, esqueceu? O resort em Angra foi investimento conjunto, e se você começar a ter problemas de reputação, isso afeta também a mim." Fernando tinha esquecido desse detalhe. Após o divórcio, mantiveram alguns investimentos em conjunto, principalmente o resort de luxo em Angra dos Reis, que estava em fase final de construção. "Não vai haver problema nenhum de reputação. Estou apenas ajudando uma família que precisa." "Tem certeza? Porque parece outra coisa. Parece que você enlouqueceu e está bancando o pai de família para uma criança qualquer que encontrou na rua." Fernando respirou fundo, contendo a vontade de expulsar Cristina de sua casa. "Não é da sua conta, repito. Agora, se me der licença, tive um dia longo e quero descansar."
Cristina pegou sua bolsa de grife, mas antes de sair, virou-se para ele. Só tenha cuidado. Homens ricos ajudando crianças carentes podem ser facilmente mal interpretados nos dias de hoje. A insinuação maldosa deixou Fernando furioso. Após a saída de Cristina, ele precisou de um uísque duplo para se acalmar. O comentário o perturbou mais do que gostaria de admitir, não por ele mesmo, mas pela possível repercussão negativa que poderia afetar Sofia e Teresa. Na manhã seguinte, Fernando recebeu mais uma surpresa. Ao chegar cedo no escritório para a reunião com Marcelo, encontrou Vanessa, sua secretária, com uma expressão preocupada. "Tem alguém esperando pelo senhor na recepção", disse ela, hesitante. "Uma criança." "Sofia?" perguntou Fernando, surpreso. "Como ela chegou aqui?" "Não sei, senhor. Ela disse que pegou um ônibus sozinha. Está com uma mochila e parece muito chateada." Fernando correu para a recepção. Sofia estava sentada em uma poltrona grande demais para seu tamanho, segurando sua mochila surrada contra o peito. Seus olhos estavam vermelhos de choro. "Sofia, o que aconteceu? Como você veio parar aqui?" perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Eu decorei o prédio quando a gente passou de carro", explicou a menina entre soluços. "A mamãe estava dormindo e deixei um bilhete para ela." "Mas por quê?" "O que aconteceu? A moça bonita que estava na sua casa ontem voltou hoje cedo", disse Sofia com a voz trêmula. "Ela falou para a mamãe que você só está ajudando a gente porque quer aparecer nas notícias e que depois vai largar a gente na rua de novo." Fernando sentiu uma onda de raiva. Cristina tinha ido até o apartamento de Teresa para criar confusão. Aquela mulher não tinha limites. E sua mãe acreditou nisso? Sofia balançou a cabeça. "Não sei. Ela ficou quieta depois que a moça foi embora. Aí eu vim falar com você para saber se é verdade." A sinceridade daquela pergunta atravessou Fernando como uma flecha. Ali estava uma criança que tinha cruzado a cidade sozinha, enfrentando o medo do desconhecido, apenas para confirmar se podia confiar nele. A responsabilidade daquele momento o esmagou. "Não é verdade, Sofia", respondeu, segurando as mãos pequenas da menina. "Estou ajudando vocês porque quero, porque me importo. Aquela moça, ela só queria causar problemas." Os olhos de Sofia o estudaram intensamente, como se pudessem enxergar dentro de sua alma. Depois de alguns segundos, ela sorriu, aparentemente satisfeita com o que viu. "Eu sabia", disse simplesmente. "Você não é mentiroso. Dá para ver nos seus olhos." Fernando sentiu um nó na garganta. A confiança inabalável daquela criança o comovia e assustava ao mesmo tempo. Não podia decepcioná-la. "Vamos ligar para sua mãe agora. Ela deve estar morrendo de preocupação." Teresa atendeu no primeiro toque, a voz embargada de choro. "Sofia sumiu. Tenho que chamar a polícia." "Ela está comigo, Teresa." Fernando acalmou-a. "Está no meu escritório. Vou levá-la de volta agora mesmo." O alívio no suspiro de Teresa era quase palpável através do telefone. Graças a Deus, estava desesperada. Durante o caminho até o apartamento, Fernando tentou explicar para Sofia os perigos de andar sozinha pela cidade. A menina ouvia atentamente, mas havia uma determinação em seu rosto que indicava que faria tudo novamente se sentisse necessidade. Ao chegarem, encontraram Teresa na porta do prédio, pálida de preocupação. Abraçou a filha com força, alternando entre lágrimas de alívio e bronca pela atitude impensada. Fernando observava a cena, sentindo-se parcialmente culpado por toda a situação. "Precisamos conversar", disse ele quando Teresa se acalmou. Dentro do apartamento, enquanto Sofia tomava um banho, Fernando contou sobre a visita de Cristina na noite anterior e como ela provavelmente tinha ido perturbá-las pela manhã. "Ela tem razão em algumas coisas", admitiu Teresa, depois de ouvir tudo. "Nossa situação é muito diferente da sua. Logo as pessoas vão começar a falar, a especular sobre suas intenções." "E daí?", rebateu Fernando.
Desde quando me importo com o que pensam de mim? Desde sempre, respondeu Teresa, surpreendendo-o com sua percepção. Homens, na sua posição, sempre se importam. É natural, e eu não quero ser motivo de problemas para você. Fernando percebeu que Teresa estava dando-lhe uma saída honrosa. Estava liberando-o de qualquer compromisso, mesmo que isso significasse voltar à situação precária em que estavam antes. Não é você ou Sofia que são problemas na minha vida, disse Fernando com convicção. São todos os outros ao redor, com suas expectativas e julgamentos. Vocês são a única coisa real que me aconteceu em muito tempo. A sinceridade daquela confissão surpreendeu ambos. Fernando nunca tinha se exposto tanto emocionalmente, nem mesmo durante seu casamento. O que você propõe então? Perguntou Teresa, após um longo silêncio. Vamos continuar como estamos. Você fica neste apartamento até se recuperar completamente e conseguir um emprego. Sofia vai precisar estudar e posso ajudar a matriculá-la em uma escola. Sem pressa, sem pressão. Teresa assentiu lentamente. E quanto à sua ex-esposa? Vou lidar com ela, garantiu Fernando. Não se preocupe. Ao sair do apartamento uma hora depois, Fernando recebeu uma mensagem de Marcelo, lembrando da reunião que ele havia perdido. Respondeu rapidamente, remarcando para o dia seguinte. Pela primeira vez em sua carreira, uma reunião importante tinha ficado em segundo plano e ele não sentia o mínimo remorso por isso. No caminho para o escritório, ligou para seu advogado. Jorge, preciso resolver aquela situação que conversamos. E tem mais uma coisa. Quero iniciar os procedimentos para vender minha parte no resort de Angra para Cristina. Tem certeza? É um investimento de milhões, alertou o advogado. Tenho, respondeu Fernando com firmeza. Quero cortar todos os laços financeiros com ela o quanto antes. Naquele momento, uma certeza se formou em seu coração. O encontro com Sofia e Teresa não tinha sido por acaso. Aquela menina que teve coragem de lhe pedir comida na rua estava, sem saber, alimentando uma parte de sua alma que estivera faminta por muito tempo. E agora, Fernando não conseguia mais imaginar sua vida sem aquela conexão recém-descoberta. Os dias se transformaram em semanas e, lentamente, uma nova rotina foi se estabelecendo na vida de Fernando, Sofia e Teresa. O apartamento alugado, inicialmente visto como temporário, começava a ganhar ares de lar. Pequenos detalhes surgiam a cada dia. Desenhos de Sofia colados na geladeira, vasos com plantas que Teresa cultivava na pequena varanda, livros infantis espalhados pela sala. Fernando visitava-as quase diariamente, sempre com alguma desculpa. Precisava verificar se o encanamento estava funcionando, trazia algo que esqueceram de comprar, queria saber se Teresa precisava de mais remédios. Numa tarde ensolarada de quinta-feira, Fernando decidiu sair mais cedo do escritório. Havia prometido ajudar Sofia com uma tarefa escolar. Conseguira matriculá-la em uma escola particular próxima ao apartamento, argumentando com Teresa que seria mais conveniente para a rotina delas. A verdade é que queria dar à menina todas as oportunidades que o dinheiro podia comprar, mas sabia que precisava fazer isso com delicadeza para não ferir o orgulho de Teresa. Chegou ao prédio carregando uma sacola com materiais escolares e encontrou Sofia sentada à mesa da cozinha, concentrada em um caderno quadriculado. Seus pequenos dedos seguravam o lápis com força enquanto tentava resolver um problema de matemática. Teresa estava no quarto, descansando após retornar do médico. "Como está a lição?" perguntou Fernando, colocando a sacola sobre a mesa. Sofia ergueu o olhar e seus olhos se iluminaram ao vê-lo. Aquela reação sincera ainda o pegava desprevenido. Nunca ninguém tinha demonstrado tanta alegria genuína por sua simples presença. "Tio Fernando, que bom que você veio. Tô fazendo matemática, mas tem uma conta aqui que eu não consigo." Fernando sentou-se ao lado dela e examinou o caderno. Era uma série de problemas envolvendo multiplicação e divisão. Nada muito complexo para um adulto, mas desafiador para uma criança de 7 anos.
Para sua surpresa, Sofia tinha resolvido corretamente a maioria deles. Você é muito boa em matemática, comentou genuinamente impressionado. A professora disse que eu aprendo rápido, respondeu Sofia com uma mistura de orgulho e timidez. Mas essa aqui eu não entendi direito. Fernando explicou o problema pacientemente, usando exemplos concretos. Sofia ouvia atentamente, fazendo perguntas precisas que demonstravam uma inteligência aguçada. Em poucos minutos, ela compreendeu o conceito e resolveu não apenas aquele problema, mas também os seguintes. Você podia ser professor, comentou Sofia, guardando o caderno na mochila. Explica melhor que a tia da escola. Fernando riu. Acho que não tenho paciência para ensinar uma sala cheia de crianças. Só tenho paciência para uma. Enquanto Sofia organizava seu material, Fernando notou uma pasta colorida no canto da mesa. Parecia um projeto escolar diferente da lição de matemática. O que é isso? Perguntou, apontando para a pasta. Sofia hesitou por um momento, um rubor subindo em suas bochechas. É um projeto de artes. A professora pediu para a gente desenhar o que mais gosta de fazer. Posso ver? A menina balançou a cabeça negativamente, abraçando a pasta contra o peito. Ainda não está pronto. Quando terminar, mostro para você. Fernando respeitou a decisão, embora estivesse curioso. Nas semanas de convivência, descobrira que Sofia tinha um talento natural para o desenho. Seus traços, embora infantis, tinham uma expressividade impressionante para alguém tão jovem. Tio Fernando, chamou Sofia subitamente séria, por que algumas crianças na escola ficam rindo da minha mochila? A pergunta pegou Fernando de surpresa. A mochila de Sofia era velha e desbotada, uma das poucas coisas que sobrevivera aos meses de vida nas ruas. Mesmo com as roupas novas que ele comprara, a menina insistia em usar aquela mochila. Algumas crianças, bem, elas dão importância demais para coisas materiais, respondeu com cuidado. Acham que o valor de uma pessoa está no que ela tem, não no que ela é. Sofia processou a informação, franzindo a testa em concentração. Mas minha mochila é especial. Foi o último presente do meu pai antes dele ir embora. Fernando sentiu um aperto no peito. Sofia raramente falava sobre o pai, e Teresa também evitava o assunto. Tudo o que sabia era que o homem havia abandonado a família quando Sofia tinha apenas 4 anos. Então, ela é muito mais valiosa que qualquer mochila nova, não é? Disse suavemente. Tem valor sentimental. O que é sentimental? É quando algo vale muito para nós porque nos lembra de pessoas ou momentos especiais. Não pelo preço, mas pelo significado. Sofia sorriu, parecendo satisfeita com a explicação. Igual aquela caneta que você sempre usa nas reuniões importantes? Aquela de metal que você disse que seu pai te deu? Fernando ficou espantado por ela ter notado e lembrado desse detalhe. Mencionara isso apenas uma vez, quando Sofia perguntou por que ele sempre usava a mesma caneta para assinar documentos. Exatamente, confirmou, com um nó na garganta. Algumas coisas não têm preço. Teresa apareceu na porta da cozinha, parecendo descansada. Fernando notou que suas feições estavam mais preenchidas e a cor havia voltado ao seu rosto. A recuperação progredia bem. Não sabia que viria hoje, comentou ela, entrando na cozinha. Pensei que tinha uma reunião importante. Terminei mais cedo, mentiu Fernando. Na verdade, havia cancelado a reunião, para a irritação de Marcelo. A Sofia já te contou as novidades da escola? Novidades? Fernando olhou para a menina, que agora sorria animadamente. Fui escolhida para a apresentação de matemática na Feira de Ciências, exclamou Sofia, praticamente saltando na cadeira. A professora disse que meu projeto dos números nas formas da natureza foi o melhor da sala. Isso é incrível, Sofia. Fernando sentiu uma onda de orgulho que o surpreendeu pela intensidade. Era um sentimento novo, diferente de qualquer satisfação profissional que já experimentara. Quando é a feira? Daqui 2 semanas, numa sexta-feira, respondeu Teresa, pegando copos no armário para servir suco.
Vai ser o dia todo na escola. Os pais são convidados a assistir. Um silêncio constrangedor seguiu-se a essa informação. Sofia baixou os olhos para a mesa e Teresa pareceu perceber o impacto de suas palavras. O senhor podia ir, tio Fernando, sugeriu Sofia em voz baixa. Se não estiver muito ocupado com o trabalho... Fernando sentiu algo se quebrar dentro dele, a hesitação na voz da menina, o medo da rejeição, a tentativa de não parecer muito esperançosa. Tudo isso o atingiu como um soco no estômago. Claro que vou, respondeu com firmeza. Não perderia por nada. O sorriso que iluminou o rosto da menina valeu mais que qualquer fechamento de contrato milionário. Fernando fez uma anotação mental para remarcar uma viagem a Londres que estava agendada para aquela data. Na manhã seguinte, Fernando chegou cedo ao escritório, determinado a colocar alguns projetos em dia. Quanto mais eficiente fosse, mais tempo teria livre para acompanhar Sofia e Teresa. Estava concentrado em uma planilha quando Vanessa, sua secretária, entrou com uma expressão preocupada. Senhor, Eduardo Mendes está aqui para vê-lo. Fernando franziu o senho. Eduardo era um ex-sócio com quem tivera desavenças sérias no passado. Haviam se separado após uma disputa acirrada por controle acionário, que Fernando vencera, mas que deixara um rastro de ressentimentos. O que ele quer? Não disse, senhor, mas parece determinado. Fernando hesitou. Sua intuição dizia que nada de bom viria daquele encontro inesperado. Mande-o entrar. Eduardo entrou no escritório com a mesma postura arrogante de sempre. Alto, impecavelmente vestido, exalava a confiança artificial de quem tem algo a esconder. Fernando, quanto tempo? Cumprimentou com falsa cordialidade. Vamos direto ao ponto, Eduardo. O que te traz aqui? O homem sorriu, acomodando-se na cadeira sem ser convidado. Soube que você anda envolvido em atividades filantrópicas. O tom insinuante fez Fernando endireitar-se na cadeira, em alerta. Se veio falar da minha vida pessoal, está perdendo seu tempo. Não é só pessoal quando afeta os negócios, é? Eduardo tirou o celular do bolso e mostrou uma fotografia. Era Fernando, Teresa e Sofia entrando juntos no shopping no final de semana anterior. Um milionário pega uma família miserável da rua e decide brincar de papai. Isso daria uma ótima matéria, não acha? Os acionistas adorariam saber como você usa seu tempo livre. Fernando sentiu o sangue ferver. Está me ameaçando, apenas observando que sua imagem pública influencia o valor das ações da empresa. E, ultimamente, há rumores sobre suas distrações. O que você quer, Eduardo? Fernando manteve a voz controlada, apesar da raiva crescente. Aquele terreno em Guarujá que você se recusou a vender para mim ano passado. Reconsidere. Pelo valor que ofereci. Era uma proposta absurda. O terreno valia pelo menos 3 vezes mais do que Eduardo havia oferecido. Era uma tentativa óbvia de extorsão, usando Sofia e Teresa como alavanca. Saia do meu escritório. A voz de Fernando saiu baixa, mas carregada de fúria contida. Eduardo levantou-se sem pressa. Pense bem, Fernando. Sua reputação como homem de negócios é tudo que você tem. Vale a pena arriscar por conta de uma empregada doméstica falida e sua filha? Mais uma palavra sobre elas e você vai se arrepender, ameaçou Fernando, levantando-se também. Você tem 3 dias para me dar uma resposta. Eduardo dirigiu-se à porta, parando antes de sair. Ah, e tente explicar para a garotinha que você não é o papai dela. Deve ser confuso para ela. No fim da tarde, depois de uma sequência de reuniões tensas, Fernando checou seu celular e encontrou uma mensagem de Sofia. Era um áudio de voz, enviado do celular de Teresa. Tio Fernando, adivinha? Eu ganhei um elogio da professora pelo meu desenho. Ela disse que nunca viu uma aluna da minha idade desenhando casas com tantos detalhes. Tô guardando para mostrar para você quando vier aqui. Não esquece que hoje é dia do sorvete depois da aula, tá?
Fernando sorriu, sentindo a tensão do dia diminuir com aquela voz infantil e animada. Dia do sorvete. Era como Sofia chamava as sextas-feiras, quando Fernando a buscava na escola e eles passavam na sorveteria antes de voltar para casa. Olhou para o relógio. Ainda tinha tempo para uma última reunião antes de buscar Sofia. Era um compromisso que não podia adiar. Investidores importantes estavam esperando uma resposta sobre um novo projeto. A reunião se estendeu além do previsto. Quando Fernando conseguiu encerrar, percebeu com horror que estava atrasado para buscar Sofia. Muito atrasado. Saiu apressado, ignorando as tentativas de Marcelo de continuar a conversa no elevador. No carro, tentou ligar para Teresa, mas caiu na caixa postal. Provavelmente estava na entrevista de emprego que marcara para aquela tarde. Chegou à escola e encontrou Sofia sentada sozinha nos degraus da entrada, abraçada à sua mochila velha. A supervisora escolar estava ao seu lado, visivelmente irritada pelo atraso de mais de 1 hora. "Sofia, me desculpe", disse Fernando, aproximando-se. A reunião demorou mais que o esperado. A menina levantou o rosto e Fernando sentiu-se devastado ao ver os olhos vermelhos de quem chorou muito. Mas não havia raiva neles, apenas alívio por vê-lo. "Tudo bem, tio Fernando, eu sabia que você vinha." A confiança inabalável em sua voz o emocionou e envergonhou simultaneamente. Como podia ter decepcionado aquela criança que confiava tanto nele? A supervisora não foi tão compreensiva. "Senhor Santos, essa é a 3ª vez no mês que o senhor se atrasa. Entendemos que é apenas um tutor temporário da aluna, mas precisamos de responsabilidade. Outros responsáveis já ficaram preocupados vendo Sofia sozinha por tanto tempo. Não vai acontecer novamente", prometeu Fernando, sentindo-se como um adolescente sendo repreendido. No carro, tentou compensar o atraso. "Ainda temos tempo para o sorvete antes de voltar. Que sabor você quer hoje?" "Não precisa, tio Fernando", respondeu Sofia, olhando pela janela. "Sei que você tem muito trabalho." A maturidade forçada daquela resposta foi como uma facada. Fernando estacionou o carro na frente da sorveteria mesmo assim. "Sofia, olha para mim", pediu, virando-se para ela. "Me desculpe pelo atraso. Foi errado da minha parte, mas nunca, nunca mesmo, vou deixar de vir te buscar. Prometo." A menina o encarou com aqueles olhos grandes e sérios que pareciam enxergar muito além de sua idade. O papai também prometia coisas. A simples frase continha tanta dor que Fernando sentiu como se tivesse levado um soco. Pela primeira vez, considerou verdadeiramente o que significava ser uma figura constante na vida daquela criança. Não era apenas sobre sorvetes e histórias antes de dormir. Era sobre confiança, segurança, a certeza de que não seria abandonada novamente. "Eu não sou seu pai, Sofia", disse suavemente, "mas prometo que sempre vou ser sincero com você. E quando eu prometer algo, vou cumprir. Se não puder, vou explicar por quê." Sofia assentiu lentamente. "Eu sei que você não é meu pai. Meu pai foi embora e não voltou. Você sempre volta." Na sorveteria, enquanto Sofia saboreava seu sundae de chocolate, Fernando recebeu uma ligação de seu advogado sobre as ameaças de Eduardo. Havia opções legais, mas todas envolveriam publicidade. Exatamente o que Fernando queria evitar para proteger Sofia e Teresa. Quando estavam saindo da sorveteria, Sofia parou subitamente na calçada, olhando ao redor com expressão assustada. "O que foi?" perguntou Fernando preocupado. "Achei que vi alguém me olhando", respondeu a menina, apertando a mão dele com força. "Um homem com câmera." Fernando examinou a rua, mas não viu ninguém suspeito. Ainda assim, a paranoia instalou-se. Seria Eduardo mandando alguém segui-los. No caminho para o apartamento, Sofia ficou quieta, o que era incomum. Normalmente, ela falava sem parar sobre seu dia na escola. Ao chegarem ao apartamento, encontraram Teresa radiante. Sua entrevista de emprego havia sido um sucesso e ela começaria a trabalhar na semana seguinte.
É só meio período por enquanto, mas a gerente disse que posso passar para horário integral quando estiver completamente recuperada. Explicou enquanto preparava um lanche para Sofia. Isso merece uma comemoração, declarou Fernando. Que tal jantarmos fora no sábado? Teresa hesitou, sempre cautelosa com os gastos. Não sei, Fernando. Já faz tanto por nós. É uma comemoração, insistiu ele. Pelo seu novo emprego, por favor. Sofia entrou na conversa animada. Vai, mãe, a gente nunca sai para jantar fora. Teresa acabou concordando, rendendo-se ao entusiasmo da filha. Fernando saiu do apartamento com uma sensação de plenitude que raramente experimentava após um dia estressante. No sábado, levou-as a um restaurante elegante, mas familiar no bairro. A menina estava especialmente bonita, usando um vestido azul que Teresa havia comprado para a ocasião. Durante o jantar, Fernando observou mãe e filha interagindo. Havia um amor tão puro e genuíno entre elas, uma cumplicidade forjada nos tempos difíceis. Teresa, apesar de todas as dificuldades, conseguira criar uma filha gentil, inteligente e empática. Tio Fernando, o senhor vai poder ir mesmo na feira de ciências? Perguntou Sofia. Já está tudo organizado para eu estar lá, garantiu Fernando. Inclusive cancelei uma viagem importante para não perder sua apresentação. O jantar transcorria tranquilamente quando Fernando avistou, com desagrado, Cristina entrando no restaurante acompanhada de amigos. Sua ex-esposa o localizou imediatamente e seu olhar se fixou na mesa onde ele estava com Sofia e Teresa. Depois de cochichar algo com seus acompanhantes, Cristina caminhou até a mesa. Fernando, que coincidência! Cumprimentou com falsa cordialidade. Não imaginava encontrá-lo em um lugar tão simples. Fernando manteve a compostura, principalmente pela presença de Sofia. Cristina, boa noite. Estamos comemorando uma ocasião especial. Fez um gesto em direção a Teresa e Sofia. Acredito que já as conhece, embora não formalmente. Esta é Teresa e sua filha, Sofia. Fascinante, comentou Cristina, sem esconder o desdém. Sua nova família? Amigas queridas, respondeu Fernando. Teresa acaba de conseguir um novo emprego e estamos celebrando. Cristina soltou uma risada curta. Que adorável! O filantropo e suas causas sociais. Voltou-se para Teresa com falsa simpatia. Aproveite enquanto dura, querida. Fernando se cansa rápido de seus projetos. Fernando estava prestes a responder quando Sofia, para a surpresa de todos, manifestou-se. O tio Fernando não é assim, disse a menina com convicção. Ele sempre cumpre o que promete. Cristina pareceu genuinamente desconcertada pela intervenção da criança. Por um momento, sua fachada de superioridade vacilou. Bem, espero que estejam aproveitando o jantar, disse rapidamente, recuando. Foi um prazer conhecê-las oficialmente. Aquela noite, ao deixá-las em casa, Fernando permaneceu no carro por um longo tempo refletindo. As pressões aumentavam por todos os lados. Eduardo com suas ameaças, Cristina com seu ciúme, a empresa exigindo sua atenção total. Tudo indicava que deveria afastar-se, proteger sua reputação, voltar para a vida que tinha antes. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro dele. A ideia de voltar àquela existência vazia, medindo seu valor por números em contas bancárias, parecia insuportável. Sofia e Teresa haviam despertado uma parte adormecida de sua humanidade. Naquela noite, tomou uma decisão. Independente das consequências, seguiria seu coração pela primeira vez em décadas. A semana que antecedeu a Feira de Ciências foi marcada por uma rotina frenética para Fernando. Durante o dia, mergulhava em reuniões, telefonemas internacionais e análises de relatórios financeiros. À noite, dividia seu tempo entre o apartamento de Sofia e Teresa e seu escritório em casa, onde tentava compensar as horas perdidas na empresa. Dormia cada vez menos, mas uma energia nova o impulsionava, algo que nunca sentira nos anos dedicados exclusivamente aos negócios.
Na segunda-feira, a crise começou a se desenhar. Marcelo entrou em seu escritório com uma expressão grave, carregando uma pasta cheia de gráficos. "Precisamos conversar", anunciou, fechando a porta atrás de si. "Os números do último trimestre chegaram e não estão nada bons." Fernando fez sinal para que se sentasse. "Quanto de prejuízo?" "Quase 12% abaixo das projeções. E o pior, 2 investidores importantes estão ameaçando retirar o capital." "Por quê?" "Tivemos apenas um trimestre ruim após 5 anos de crescimento constante." Marcelo hesitou, tamborilando os dedos na pasta. "Não é só pelos números. Há rumores." "Que tipo de rumores?" Fernando já imaginava a resposta. "De que você perdeu o foco, que está disperso com questões pessoais." Marcelo suspirou, visivelmente desconfortável. "Eduardo Mendes tem conversado com vários acionistas. Aparentemente, ele mostrou fotos suas com aquela família que você anda ajudando." Fernando sentiu uma onda de raiva. Eduardo estava cumprindo sua ameaça. "E desde quando minha vida pessoal afeta a capacidade da empresa de gerar lucro? Você sabe como é esse meio. Confiança é tudo", respondeu Marcelo. "Precisamos de uma estratégia para reverter essa situação. Talvez uma viagem para Xangai na próxima semana?" "Os chineses estão ansiosos para finalizar o contrato da joint venture." Fernando olhou para o calendário em sua mesa. A Feira de Ciências de Sofia seria exatamente na sexta-feira da semana seguinte. "Não posso ir para Xangai semana que vem", respondeu sem hesitar. "Tenho um compromisso importante aqui." Marcelo o encarou com uma mistura de incredulidade e frustração. "Fernando, estamos falando de um contrato de 50 milhões de dólares. Que compromisso pode ser mais importante?" "Um que fiz com uma criança de 7 anos", respondeu simplesmente. Pela expressão de Marcelo, Fernando sabia exatamente o que o diretor financeiro pensava, que estava perdendo a razão, que estava jogando fora anos de trabalho duro por um capricho sentimental. Talvez estivesse certo, de certa forma. O antigo Fernando nunca colocaria uma promessa a uma criança acima de um contrato milionário. "Marque a viagem para a semana seguinte", decidiu por fim. "Vou ligar pessoalmente para os chineses e explicar a situação." Quando Marcelo saiu, visivelmente tenso, Fernando pegou o telefone e ligou para Jorge, seu advogado. "Preciso saber se Eduardo Mendes tem feito mais algum movimento suspeito", pediu sem rodeios. "Coincidência você ligar", respondeu Jorge. "Acabei de descobrir que ele está tentando comprar ações da sua empresa através de empresas fantasmas. Uma tentativa de aquisição hostil." Fernando não estava surpreso. Era típico de Eduardo. "Parece que sim. E tem mais. Aquele terreno que ele queria. Descobri que está no caminho de um projeto de resort que ele está desenvolvendo em sigilo." As peças começavam a se encaixar. O terreno que Eduardo queria comprar a preço baixo era estratégico para seus próprios negócios. E agora estava usando Sofia e Teresa como chantagem emocional para consegui-lo. "Quero que prepare um contra-ataque", ordenou Fernando. "E também quero acelerar aquela outra documentação que discutimos sobre a fundação." Ao desligar, seu celular tocou imediatamente. Era Teresa. "Fernando, desculpe incomodar no trabalho, mas..." A escola ligou. "Sofia não está se sentindo bem." O tom preocupado de Teresa fez Fernando esquecer instantaneamente a conversa anterior. "O que aconteceu?" "Febre e dor de garganta. A enfermeira acha que pode ser amigdalite. Eu iria buscá-la, mas estou no treinamento do novo emprego e não posso sair agora." "Vou buscá-la agora mesmo", respondeu Fernando, já pegando as chaves do carro. "Não se preocupe." Enquanto dirigia, ligou para seu médico particular, que prometeu atender Sofia assim que chegassem. Na escola, encontrou a menina na enfermaria, com o rosto vermelho de febre e os olhos marejados. "Tio Fernando", murmurou, estendendo os bracinhos assim que o viu. Ele a pegou no colo, sentindo o calor anormal de seu corpo. "Vamos, pequena, vou te levar ao médico." "E meu projeto?" perguntou ela, preocupada mesmo estando doente. "A feira é essa semana.
Primeiro vamos cuidar de você, depois pensamos no projeto. 2 horas depois, com Sofia medicada e dormindo em sua própria cama, Fernando conversava com Teresa na pequena cozinha do apartamento. O médico disse que é uma infecção de garganta forte, mas não é amigdalite, explicou. Com os antibióticos, ela deve melhorar em 2 ou 3 dias. Teresa suspirou, visivelmente aliviada. Obrigada por tê-la levado ao médico. Fiquei desesperada quando a escola ligou, mas não podia sair do treinamento. Não precisa agradecer. Fernando hesitou antes de acrescentar. Teresa, há algo que preciso te contar. Sobre alguém que está tentando nos prejudicar. Com calma, explicou sobre as ameaças de Eduardo, omitindo apenas os detalhes mais perturbadores para não alarmá-la excessivamente. Teresa ouviu em silêncio, seu rosto assumindo uma expressão cada vez mais séria. Então é por isso que Sofia disse que viu alguém fotografando vocês na sorveteria, comentou quando ele terminou. Não era a imaginação dela. Provavelmente não, concordou Fernando. Teresa levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Isso tem que parar, Fernando. Não podemos continuar te causando problemas. Você não está entendendo. Fernando se aproximou. Eduardo é um problema antigo meu. Ele só está usando vocês como desculpa para me atacar. E funcionou, não? Estamos te deixando vulnerável. Teresa virou-se para encará-lo, os olhos brilhando com determinação. Talvez seja melhor nos afastarmos por um tempo. Nem pense nisso. A firmeza na voz de Fernando surpreendeu a ambos. Não vou permitir que um homem como Eduardo destrua o que construímos. O que construímos, Fernando? Perguntou Teresa com uma nota de desafio. O que somos exatamente para você? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Fernando sabia que a resposta definiria o rumo de sua relação com Teresa e Sofia dali em diante. Vocês são... Ele hesitou buscando as palavras certas. São a família que eu não sabia que precisava. A sinceridade daquela declaração pareceu desarmar Teresa. Sua expressão suavizou-se e por um momento Fernando pensou ter visto lágrimas em seus olhos, rapidamente contidas. É um risco enorme para todos nós, disse ela finalmente. Especialmente para Sofia. Ela já está tão apegada a você. Estou disposto a correr esse risco, respondeu Fernando. Estão vocês? Antes que Teresa pudesse responder, ouviram um ruído vindo do quarto. Sofia havia acordado e os chamava. A conversa teria que esperar. Nos dias seguintes, enquanto Sofia se recuperava, a pressão sobre Fernando aumentou exponencialmente. Eduardo havia vazado informações distorcidas para um blog financeiro influente, insinuando que Fernando estava emocionalmente instável e tomando decisões prejudiciais aos negócios. As ações da empresa caíram 3% em um único dia. Marcelo estava à beira de um colapso nervoso quando entrou na sala de Fernando na quinta-feira. Os chineses querem uma resposta definitiva até amanhã, anunciou, jogando um fax sobre a mesa. Se você não for a Xangai na segunda, eles repassam o contrato para o nosso concorrente. Fernando examinou o documento. Era um ultimato claro. Prepare minha viagem para terça-feira. Vou resolver isso por videoconferência amanhã. Fernando, isso não vai funcionar. Eles querem você lá, pessoalmente na segunda. É uma questão cultural, você sabe disso. Tenho um compromisso inadiável amanhã, repetiu Fernando, irredutível. Um que não posso, nem vou quebrar. Marcelo jogou as mãos para o ar, exasperado. Pelo amor de Deus, que compromisso pode ser mais importante que o futuro da empresa? A feira de ciências da Sofia, respondeu Fernando calmamente. Quem diabos é Sofia? Explodiu Marcelo, perdendo a compostura. A menina que está me ensinando o que realmente importa na vida, respondeu Fernando. Sua voz estava tranquila, mas havia uma firmeza que fez Marcelo recuar um passo. Naquela noite, quando chegou ao apartamento de Teresa com uma sacola cheia de materiais para o projeto de Sofia, encontrou a menina completamente recuperada, trabalhando animadamente em sua apresentação. Tio Fernando!
exclamou ao vê-lo. Já estou quase terminando meu projeto. Olha, Fernando examinou o trabalho de Sofia com genuíno interesse. Era um painel sobre as formas geométricas encontradas na natureza, com desenhos detalhados feitos por ela mesma. A espiral de uma concha, os hexágonos de uma colmeia, as formas fractais de uma folha de samambaia. Para uma criança de 7 anos, era impressionantemente sofisticado. Isso está incrível, Sofia, elogiou sinceramente. Você realmente tem talento. A professora disse que eu posso ganhar o primeiro lugar, comentou Sofia, os olhos brilhando de entusiasmo. Se eu ganhar, vou poder representar a escola na feira regional. Fernando sentiu uma onda de orgulho que rivalizava com qualquer sensação que já experimentara ao fechar grandes negócios. Tenho certeza que vai ser o melhor projeto lá. Você vai mesmo estar lá, né? Perguntou Sofia subitamente séria. Prometeu. Vou estar lá, confirmou Fernando. Não perderia por nada. Depois que Sofia foi dormir, Fernando e Teresa conversaram na pequena varanda. Ele a atualizou sobre as pressões do trabalho, a chantagem de Eduardo, a queda nas ações da empresa. É pior do que eu imaginava, comentou Teresa, preocupada. E você vai realmente sacrificar um contrato milionário para ir à feira de Sofia amanhã? Não é um sacrifício, corrigiu Fernando. É uma escolha. A primeira verdadeiramente importante que faço em anos. Mas sua empresa, tudo que você construiu... Posso reconstruir negócios. Não posso reconstruir a confiança de Sofia se eu a decepcionar agora. Teresa o estudou por um longo momento antes de falar novamente. Há algo que não te contei sobre Sofia. Algo que talvez explique por que ela se apegou tanto a você. Fernando esperou, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. O pai dela não apenas foi embora, continuou Teresa, baixando a voz para que Sofia não pudesse ouvir do quarto. Ele prometeu voltar para o aniversário dela. Sofia esperou o dia inteiro, usando o vestido novo que eu tinha comprado especialmente para a ocasião. Ele nunca apareceu. Nem ligou. Fernando sentiu uma onda de raiva do homem que nem conhecia. Quantos anos ela tinha? 5. Ainda era pequena, mas entendia o suficiente para ficar arrasada. Teresa respirou fundo. Depois disso, ela parou de confiar facilmente nas pessoas, até te conhecer. O peso daquela responsabilidade caiu sobre Fernando como uma tonelada de tijolos. Sofia não estava apenas testando sua confiabilidade com a feira de ciências. Estava colocando à prova sua capacidade de não ser como o pai que a abandonara. Não vou decepcioná-la, afirmou com uma convicção que vinha do fundo de sua alma. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para a feira, recebeu uma ligação inesperada. Era Cristina. Você enlouqueceu completamente? Atacou ela, sem nem mesmo cumprimentá-lo. Vi a queda nas ações da sua empresa. Eduardo está por toda parte espalhando rumores sobre você e aquela família de rua. Bom dia para você também, Cristina, respondeu Fernando, mantendo a calma. E elas não são família de rua, são Teresa e Sofia, e merecem respeito. Tanto faz. O importante é que você está jogando sua reputação no lixo por causa delas. Nossos investimentos conjuntos estão sendo afetados. Se está tão preocupada, vou comprar sua parte no resort de Angra, pelo valor de mercado. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Você realmente está falando sério? Completamente. É por causa da garota, não é? Você sempre quis ter filhos e eu nunca quis. Agora encontrou uma substituta conveniente. A crueldade do comentário atingiu Fernando, mas ele manteve a compostura. Isso não tem nada a ver com nosso passado, Cristina. É sobre quem eu quero ser agora e no futuro. Bem, espero que valha a pena arriscar tudo que construiu, respondeu ela com amargura. E quanto à minha parte em Angra, vamos conversar quando você recuperar a sanidade. Fernando chegou à escola de Sofia pontualmente às 9h, como combinado. O pátio estava transformado em um pequeno centro de exposições, com dezenas de projetos infantis organizados em mesas coloridas.
Encontrou Sofia ajeitando nervosamente seu painel, auxiliada por Teresa. "Tio Fernando!", exclamou a menina ao vê-lo. Seu rosto iluminou-se de uma forma que fez todo o estresse dos últimos dias valer a pena. "Você veio mesmo." "Claro que vim", respondeu, agachando-se para ficar na altura dela. "Seu projeto é o mais importante do dia." Sofia o abraçou impulsivamente, quase derrubando o painel no processo. Fernando sentiu algo se quebrar e reconstruir dentro de si naquele abraço espontâneo. A professora de Sofia aproximou-se, curiosa sobre o homem que a menina não parava de mencionar nas aulas. Após as apresentações, ela comentou: "Sofia fez um trabalho excepcional. Na verdade, a história do meu herói, que ela escreveu para a aula de português sobre o Senhor, emocionou toda a sala de professores." Fernando olhou para Sofia, surpreso. "Você escreveu uma história sobre mim?" A menina ficou subitamente tímida. "Era para escrever sobre nosso herói. Eu escolhi você." Antes que Fernando pudesse reagir adequadamente àquela revelação, seu celular tocou. Era Marcelo novamente. Ignorou a chamada. A feira transcorreu magnificamente. O projeto de Sofia impressionou não apenas os professores, mas também os pais de outros alunos. Sua capacidade de explicar conceitos matemáticos complexos, com exemplos simples da natureza, combinada com seus desenhos detalhados, atraiu atenção constante. Fernando permaneceu ao seu lado o tempo todo, ajudando quando necessário, mas principalmente deixando que ela brilhasse por conta própria. Quando o momento da premiação chegou, Sofia apertou a mão de Fernando com tanta força que ele podia sentir seu nervosismo. A diretora subiu ao pequeno palco montado no pátio e começou a anunciar os vencedores, começando pelo terceiro lugar. E o primeiro lugar da categoria Ciências Exatas vai para... A diretora fez uma pausa dramática. Sofia Oliveira, com seu projeto Matemática da Natureza. O grito de alegria de Sofia foi um dos sons mais puros e felizes que Fernando já ouvira. A menina pulou de excitação antes de subir ao palco para receber seu certificado e uma pequena medalha. De cima do palco, procurou Fernando e Teresa na plateia, seu sorriso iluminando todo o rosto. "Ela conseguiu", sussurrou Teresa para Fernando, os olhos brilhando de orgulho e emoção. "Nunca duvidei", respondeu ele, sentindo um nó na garganta. Enquanto Sofia posava para fotos com outros vencedores, o celular de Fernando vibrou novamente. Dessa vez, era Jorge, seu advogado. A mensagem era curta e direta. Eduardo fez sua jogada. Convocou reunião extraordinária do conselho. Segunda, 9h. O golpe estava em andamento. Eduardo estava tentando usar a ausência de Fernando, que estaria teoricamente em Xangai, para forçar uma votação que poderia afastá-lo temporariamente da presidência da empresa. Era uma manobra ousada, mas potencialmente eficaz, considerando o clima de insegurança que havia criado entre os acionistas. Fernando guardou o celular, decidindo que não deixaria aquela preocupação contaminar o momento de triunfo de Sofia. Haveria tempo para lidar com Eduardo depois. Quando a cerimônia terminou, Sofia correu até eles, exibindo orgulhosamente sua medalha. "Ganhei, ganhei!", exclamava radiante. "A diretora disse que vou representar a escola na feira regional mês que vem." "Estamos tão orgulhosos de você, meu amor." Teresa abraçou a filha, emocionada. "Isso merece uma comemoração especial", declarou Fernando. "Que tal irmos àquele restaurante italiano que você gosta?" Sofia concordou entusiasticamente, mas antes que pudessem sair, a professora se aproximou novamente. "Senhor Santos, ficamos muito impressionados com o projeto de Sofia. Ela tem um potencial extraordinário", comentou a educadora. "Raramente vemos uma criança dessa idade com tamanha habilidade matemática e artística combinadas." "Ela é realmente especial", concordou Fernando, sentindo-se tão orgulhoso quanto se Sofia fosse sua própria filha.
Gostaríamos de oferecer a ela uma bolsa integral para continuar na escola, continuou a professora. Normalmente, fazemos isso apenas para alunos mais velhos, mas o caso de Sofia é excepcional. Teresa cobriu a boca com as mãos, obviamente emocionada. A mensalidade da escola era algo que ainda a preocupava, mesmo com o novo emprego. Isso seria maravilhoso, respondeu ela com a voz embargada. No restaurante, enquanto Sofia saboreava seu espaguete favorito, contando animadamente cada detalhe da feira para uma garçonete paciente, Fernando recebeu mais uma mensagem. Era uma notificação automática. Suas ações haviam caído mais 5% com o anúncio da reunião extraordinária. Problemas? Perguntou Teresa, notando sua expressão tensa. Nada que não possa ser resolvido, respondeu guardando o celular. Hoje é dia de celebrar a nossa campeã. Nossa, repetiu Teresa com um leve sorriso. Você já fala como se fôssemos uma família. E não somos. A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Teresa não respondeu imediatamente, mas seu olhar dizia muito. Havia esperança ali, mesclada com cautela. No domingo, Fernando recebeu uma ligação de Vanessa, sua secretária. Sua voz estava tensa. Senhor, desculpe incomodar no fim de semana, mas acho que o senhor precisa saber. Marcelo pediu que eu reservasse passagens para Xangai para ele, não para o senhor. Ele disse que vai representá-lo na reunião com os chineses. A traição era clara. Marcelo estava se alinhando com Eduardo, provavelmente em troca da promessa de assumir a presidência da empresa se Fernando fosse afastado. Obrigado por me avisar, Vanessa. Você foi muito leal. Senhor, mais uma coisa, continuou ela hesitante. Marcelo levou vários documentos confidenciais na sexta-feira, arquivos sobre o projeto Ásia. A situação era pior do que imaginara. Marcelo não estava apenas traindo sua confiança, estava potencialmente sabotando o negócio com os chineses para fortalecer a posição de Eduardo. Fernando passou o resto do domingo trabalhando em casa, preparando sua estratégia para a reunião de segunda-feira. Jorge trouxe documentos, relatórios financeiros, planilhas. Precisavam estar prontos para qualquer golpe que Eduardo tentasse aplicar. Tarde da noite, quando finalmente terminaram, Jorge perguntou: tem certeza que quer seguir com isso? Ainda podemos vender o terreno para Eduardo e encerrar essa guerra. Fernando olhou para uma foto que mantinha na mesa de seu escritório em casa. Era uma selfie tirada com Sofia e Teresa no parque, algumas semanas atrás. Os três sorrindo, genuinamente felizes. Tenho certeza, respondeu sem hesitar. Algumas coisas valem mais que dinheiro ou poder. Demorei muito para aprender isso. Na manhã de segunda-feira, Fernando chegou à empresa excepcionalmente cedo, surpreendendo os poucos funcionários que já estavam lá. Dirigiu-se diretamente à sala do conselho, onde a reunião aconteceria em algumas horas. Estava revisando seus documentos quando recebeu uma mensagem de Teresa. Sofia quer te mostrar algo importante hoje à noite. Pode vir jantar conosco? Com um sorriso, respondeu que estaria lá sem falta. Independente do resultado daquela reunião, sabia que o que realmente importava o estaria esperando naquele pequeno apartamento ao final do dia. Às 9h em ponto, os membros do conselho começaram a chegar. A surpresa estampada em seus rostos ao verem Fernando já instalado na cabeceira da mesa era impagável. Eduardo foi o último a entrar, acompanhado por Marcelo. Ambos congelaram momentaneamente ao avistá-lo. Bom dia, senhores, cumprimentou Fernando, com uma calma que não refletia a tempestade interior. Vamos começar? A batalha pela empresa que passara a vida construindo estava prestes a começar. Mas pela primeira vez, Fernando sabia que, independente do resultado, não perderia o que realmente importava. Tinha encontrado um propósito maior que qualquer império empresarial. A sala do conselho estava imersa em um silêncio tenso após a apresentação de Eduardo.
Ele havia exposto gráficos, projeções e relatórios cuidadosamente manipulados para criar uma imagem de uma empresa em crise sob a liderança de Fernando. Sua conclusão foi direta. Fernando precisava ser temporariamente afastado da presidência para que a empresa se recuperasse, com Marcelo assumindo interinamente. Como podem ver pelos números, finalizou Eduardo com falsa preocupação. A instabilidade emocional de Fernando Santos está custando milhões a esta empresa e a seus acionistas. Precisamos agir rapidamente. Fernando observou os rostos dos conselheiros. Alguns demonstravam preocupação genuína, outros pareciam céticos e alguns poucos, principalmente os mais antigos, o olhavam com confiança inabalável. Durante anos, havia construído uma reputação de integridade e competência que não seria facilmente destruída. Agradeço a preocupação de Eduardo com os rumos da empresa, começou Fernando, levantando-se calmamente. Especialmente considerando que ele não possui mais nenhuma participação nela. Caminhou até a tela onde os gráficos ainda estavam projetados. Infelizmente, existem alguns problemas graves com esta apresentação. Primeiro, os dados estão manipulados. Segundo, a queda nas ações foi artificialmente provocada pelo próprio Eduardo através de informações falsas plantadas estrategicamente no mercado. E terceiro, tudo isso faz parte de uma tentativa de extorsão. A palavra extorsão causou burburinho imediato entre os conselheiros. Fernando fez sinal para Jorge, que distribuiu pastas contendo documentos cuidadosamente organizados. Nestas pastas, vocês encontrarão provas de que Eduardo Mendes tentou me forçar a vender um terreno no Guarujá muito abaixo do valor de mercado. Quando recusei, ele passou a me ameaçar usando informações sobre minha vida pessoal. Especificamente, tentou usar contra mim o fato de eu estar ajudando uma mãe e uma filha em situação vulnerável. Eduardo levantou-se, vermelho de raiva. Isso é absurdo. Uma tentativa desesperada de desviar a atenção de sua incompetência. Os e-mails e mensagens nas páginas 3 a 7 provam o contrário, respondeu Fernando, imperturbável. Inclusive as fotos que você mandou tirar de mim com Sofia e Teresa, acompanhadas de ameaças explícitas. Enquanto os conselheiros examinavam os documentos, Fernando prosseguiu, projetando seus próprios gráficos. Quanto à suposta crise financeira, estes são os números reais, auditados independentemente. Como podem ver, tivemos um trimestre abaixo do esperado, 8%, não 22% como Eduardo afirmou, após 5 anos de crescimento constante. Uma flutuação normal no mercado, não uma crise. O clima na sala começava a mudar. A indignação pela tentativa de manipulação era visível nos rostos de vários conselheiros. Eduardo percebeu que estava perdendo terreno e tentou um último golpe. E quanto ao contrato com os chineses, você o jogou fora por causa daquela garotinha, 50 milhões de dólares desperdiçados porque você preferiu ir a uma feira escolar. Fernando sorriu levemente. Página 15, por favor. Os conselheiros viraram as páginas e encontraram cópias de um contrato assinado, datado daquela manhã. Este é o contrato com o grupo chinês, assinado hoje às 7 da manhã por videoconferência. Valor, 65 milhões, 15 milhões acima da proposta original. Eles aceitaram meus termos quando expliquei que não poderia viajar na sexta porque tinha um compromisso importante com uma criança que confiava em mim. Ironicamente, minha instabilidade emocional, como Eduardo chamou, foi vista pelos chineses como prova de integridade pessoal e compromisso com a palavra dada. Eduardo empalideceu visivelmente. Sua cartada final havia se virado contra ele. Os números não mentem, senhores, continuou Fernando, mas pessoas sim. E Eduardo Mendes mentiu para todos vocês em uma tentativa desesperada de tomar controle desta empresa. O presidente do conselho, um senhor de cabelos grisalhos que conhecia Fernando há décadas, pigarreou. Acho que temos informações suficientes para votar.
A moção para afastamento temporário de Fernando Santos da presidência está rejeitada por unanimidade. Olhou fixamente para Marcelo, que encolheu-se na cadeira. E sugiro uma investigação sobre a conduta do diretor financeiro neste processo. Eduardo saiu da sala furioso, enquanto os conselheiros se aproximavam de Fernando para expressar apoio. A crise havia sido contida, mas Fernando sabia que era apenas uma batalha, não a guerra. Algo fundamental havia mudado dentro dele e suas prioridades não seriam mais as mesmas. Ao final da reunião, quando todos já haviam saído, o presidente do conselho permaneceu para uma conversa privada. Fernando, conheço você desde que era um jovem ambicioso que dormia no escritório. Nunca te vi arriscar tanto por algo não relacionado aos negócios. O velho sorriu com curiosidade. Essa garotinha deve ser realmente especial. Sofia me ensinou mais sobre o que realmente importa em 3 meses do que aprendi em 20 anos de negócios, respondeu Fernando sinceramente. E isso me fez pensar sobre o legado que quero deixar. Suponho que tenha algo a ver com aqueles documentos sobre uma fundação que seu advogado mencionou? Fernando assentiu. É hora de usar nossa força financeira para algo mais significativo que apenas aumentar fortunas. O presidente do conselho apertou seu ombro com aprovação. Finalmente entendeu o verdadeiro propósito do sucesso, meu jovem. Não é para acumular, é para transformar. Ao sair do prédio da empresa, Fernando sentiu um peso enorme deixar seus ombros. A batalha corporativa havia sido vencida, mas algo muito mais importante o esperava naquela noite. O jantar com Sofia e Teresa. No caminho, parou em uma floricultura e comprou um buquê de girassóis para Teresa e um pequeno arranjo de margaridas coloridas para Sofia. Havia descoberto que eram suas flores favoritas. Também passou em uma livraria e escolheu 2 livros. Um romance que Teresa mencionara querer ler e um livro de arte para crianças que sabia que encantaria Sofia. Ao chegar ao apartamento, foi recebido por uma Sofia especialmente animada, vestindo um avental infantil, todo manchado de tinta. Tio Fernando, finalmente você chegou. Tenho uma surpresa enorme para você. Também trouxe surpresas, respondeu, entregando as flores e os livros que foram recebidos com exclamações de alegria. Teresa o abraçou brevemente, sussurrando, como foi na reunião? Depois te conto. Deu tudo certo. Sofia puxava sua mão impaciente. Vem ver o que eu fiz. Na pequena sala, havia uma tela coberta por um lençol, posicionada estrategicamente para criar suspense. Sofia posicionou Fernando no centro da sala, assumindo uma postura solene. Este é meu primeiro quadro oficial com as tintas que você me deu, anunciou com orgulho. É um presente especial para você. Com um gesto teatral, puxou o lençol, revelando uma pintura surpreendentemente sofisticada para uma criança de 7 anos. Era um retrato dos 3, Fernando, Sofia e Teresa, de mãos dadas em frente a um grande prédio que Fernando reconheceu como a sede de sua empresa. No céu azul acima deles, Sofia havia escrito em letras coloridas, Minha família do coração. Fernando sentiu um nó na garganta. A pureza daquela representação, a forma como Sofia o incluíra tão naturalmente como parte de sua família, o emocionou profundamente. Gostou? Perguntou Sofia, ansiosa por sua reação. É a coisa mais bonita que já ganhei, respondeu ele, com sinceridade absoluta. Agachou-se para abraçá-la e Sofia envolveu seu pescoço com os bracinhos. A professora disse que eu tenho talento para a arte, comentou orgulhosa. E eu falei que foi você que descobriu primeiro. Durante o jantar, preparado por Teresa e Sofia especialmente para a ocasião, Fernando observou a interação entre mãe e filha. Havia uma leveza nelas que não existia quando as conheceu. O medo constante, a insegurança sobre o futuro, o peso da sobrevivência diária, tudo isso havia sido substituído por esperança e estabilidade. Tenho algo importante para compartilhar com vocês,
anunciou Fernando quando terminaram a sobremesa. Sofia e Teresa olharam para ele com curiosidade. Hoje tomei uma decisão que vai mudar minha vida, e espero que a de vocês também, se concordarem. Respirou fundo antes de continuar. Vou criar uma fundação para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente mães solo com crianças, fornecendo moradia, educação e oportunidades de trabalho. Teresa arregalou os olhos, surpresa. Fernando, isso é incrível. A ideia surgiu depois que conheci vocês. Percebi que há muitas outras Teresas e Sofias por aí, precisando apenas de uma oportunidade. E gostaria que você, Teresa, fosse a diretora executiva da fundação. Eu? Teresa quase derrubou seu copo. Mas não tenho experiência com isso. Tem a experiência mais importante. Viveu essa realidade. Sabe exatamente o que essas famílias precisam. Fernando sorriu. Além disso, você é inteligente, determinada e tem um coração enorme. Posso te ensinar a parte administrativa, mas não posso ensinar empatia e compreensão. Sofia observava a conversa com olhos arregalados. Isso significa que vamos ajudar outras crianças como eu? Exatamente, confirmou Fernando. E pensei que você poderia ajudar a criar um espaço de arte na fundação para que todas as crianças pudessem desenvolver talentos como o seu. O rosto de Sofia iluminou-se. Eu posso ser professora de arte. Fernando e Teresa riram. A ideia de uma professora de 7 anos era adorável. Primeiro você precisa estudar muito, lembrou Teresa. Mas um dia, quem sabe? Quando Sofia foi dormir, Fernando e Teresa conversaram longamente na pequena varanda. Ele explicou em detalhes seu plano para a fundação, que já vinha desenvolvendo em segredo com Jorge nas últimas semanas. Também contou sobre a batalha no conselho e como havia derrotado Eduardo. Tive tanto medo quando você mencionou as ameaças dele, confessou Teresa. Pensei que tudo iria desmoronar. Por um momento, também temi isso, admitiu Fernando. Mas então percebi que todo o dinheiro e poder que acumulei não significam nada se não puderem ser usados para fazer diferença na vida de pessoas reais. Conhecer você e Sofia foi a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo. Teresa o estudou com atenção antes de perguntar. E esse novo caminho que está escolhendo, tem certeza de que não vai se arrepender? Pela primeira vez em anos, tenho certeza absoluta de algo, respondeu Fernando. Aquela pintura que Sofia fez, hesitou, buscando as palavras certas. Ver como ela nos vê, como uma família, me fez perceber o que estava faltando na minha vida. Não é sobre caridade ou redenção, é sobre pertencimento, conexão real. Você realmente se importa com ela, observou Teresa, com um sorriso suave. Com ambas, corrigiu Fernando, segurando a mão de Teresa sem perceber. Vocês entraram na minha vida quando eu nem sabia que estava perdido. Teresa não retirou sua mão. Ficaram assim por um longo momento, com os dedos entrelaçados, observando as luzes da cidade. Nas semanas seguintes, os planos para a fundação avançaram rapidamente. Fernando comprou um prédio antigo no centro da cidade que seria reformado para abrigar a sede da instituição, com espaço para moradia temporária, salas de aula, consultórios médicos e psicológicos, e um amplo estúdio de artes que Sofia ajudou a planejar com entusiasmo. Teresa, inicialmente insegura, assumiu o desafio de liderar a fundação com determinação surpreendente. Estudava à noite, aprendendo sobre gestão social, captação de recursos e políticas públicas. Durante o dia, trabalhava ao lado de Fernando, desenvolvendo programas e recrutando profissionais. Numa tarde de sábado, exatamente 1 ano após o primeiro encontro deles, Fernando organizou um piquenique no parque para comemorar. Sofia corria alegremente com outras crianças, filhos de amigos que Fernando fizera questão de convidar, enquanto ele e Teresa observavam, sentados sobre uma toalha xadrez. Parece que foi ontem que ela me pediu comida na rua, comentou Fernando, observando Sofia brincar. E, ao mesmo tempo, parece que vocês sempre fizeram parte da minha vida.
Você transformou nossas vidas, disse Teresa, recostando-se levemente contra seu ombro. A proximidade entre eles havia crescido gradualmente nos últimos meses, à medida que trabalhavam juntos na fundação. Na verdade, vocês transformaram a minha, corrigiu Fernando. Eu tinha sucesso, mas não tinha propósito. Tinha dinheiro, mas não felicidade real. Teresa sorriu. Então diria que foi uma troca justa? Mais que justa. Sofia retornou correndo com as bochechas coradas de excitação. Mãe, posso mostrar meus desenhos para o filho do tio Jorge? Ele também gosta de desenhar. Claro, filha, estão na bolsa verde. Enquanto Sofia se afastava novamente, Fernando percebeu como ela havia florescido naquele ano. De uma menina tímida e assustada, marcada pela vida nas ruas, transformara-se em uma criança confiante e radiante. Suas notas na escola eram excepcionais e seu talento artístico continuava a impressionar professores. Às vezes fico pensando, comentou Fernando, como seria se eu tivesse simplesmente estacionado em outro lugar naquela noite. Nunca teria conhecido vocês. Acredito que algumas coisas são destinadas a acontecer, respondeu Teresa. De um jeito ou de outro, nos encontraríamos. Naquele momento, Sofia retornou correndo, agora acompanhada por uma menina de aproximadamente sua idade, vestindo roupas visivelmente desgastadas. Tio Fernando, mãe, essa é a Luísa. Ela estava pedindo comida ali, perto do lago. Fernando e Teresa trocaram um olhar significativo. Oi, Luísa, cumprimentou Fernando gentilmente. Você está com fome? A menina assentiu timidamente, mantendo distância. Minha mãe está doente, murmurou. A gente não tem onde ficar desde semana passada. Onde está sua mãe agora? Perguntou Teresa com voz suave. Sentada naquele banco, Luísa apontou para uma mulher magra que os observava com desconfiança. Sofia, com a sabedoria surpreendente de uma criança que conheceu o sofrimento, disse: A gente pode ajudar, não pode? Igual vocês me ajudaram. Fernando sentiu um aperto no coração, reconhecendo o círculo perfeito que se fechava. Sim, Sofia, podemos e vamos ajudar. Enquanto Teresa ia conversar com a mãe de Luísa, Fernando observou Sofia compartilhando seu lanche com a nova amiga. A menina que um dia lhe pedira comida na rua, agora estendia a mão para ajudar outra criança. Naquele momento, Fernando soube com certeza absoluta que havia encontrado seu verdadeiro propósito. O universo havia usado uma pequena menina faminta para ensiná-lo a maior lição de sua vida. A verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias ou no poder empresarial, mas na capacidade de transformar vidas e criar conexões genuínas. E enquanto Sofia explicava animadamente para Luísa como a vida delas havia mudado depois de conhecer o tio Fernando, ele sentiu uma gratidão profunda pela criança que teve coragem de bater em sua janela e dizer: Tio, por favor, eu tô com fome. Aquela frase simples, nascida do desespero, havia desencadeado uma transformação que nenhum contrato milionário jamais poderia comprar. Uma transformação de coração que continuaria a se expandir e tocar outras vidas, como ondas em um lago, começando com Luísa e sua mãe, mas certamente não terminando com elas. No final daquele dia, enquanto voltavam para casa, o novo apartamento maior onde os três agora viviam como uma família não convencional, mas profundamente unida. Fernando olhou pelo retrovisor e viu Sofia adormecida no banco traseiro, agarrada a seu novo urso de pelúcia. Teresa segurou sua mão sobre o câmbio do carro, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Obrigada, disse ela simplesmente. Pelo quê? Perguntou Fernando. Por ter parado naquela noite, por ter escutado quando uma menina desesperada pediu ajuda, por ter escolhido fazer a diferença. Fernando apertou suavemente a mão dela. Eu que agradeço, por me mostrarem que eu ainda tinha capacidade de sentir, de me importar, por me ensinarem o significado real da palavra família. Ao chegarem em casa, Fernando carregou Sofia adormecida até sua cama. A menina abraçou-o semiconsciente, murmurando:
Te amo, tio Fernando. Também te amo, pequena, respondeu ele, sentindo os olhos marejarem. Na sala encontrou Teresa organizando os documentos para a admissão de Luísa e sua mãe no programa da fundação, já no dia seguinte. Observou-a trabalhar com dedicação e pensou em como uma pessoa que havia enfrentado tantas dificuldades podia ter tanta força e compaixão. Sabe, disse ele sentando-se ao lado dela, a melhor decisão que já tomei na vida foi parar o carro naquela noite. Teresa sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos de uma forma que Fernando adorava. E a melhor decisão que tomei foi confiar em você. Fernando percebeu que o milionário que mudou a vida da menina mendiga, na verdade havia sido transformado por ela. Sofia, com sua fome de comida, acabara alimentando algo muito mais profundo nele. A fome de propósito, de conexão, de fazer a diferença real no mundo. Não era mais apenas um homem rico ajudando pessoas necessitadas. Era um homem que encontrara seu verdadeiro valor ao aprender que a maior riqueza estava nos laços criados, nas vidas transformadas e no amor que agora preenchia sua existência. E enquanto Teresa repousava a cabeça em seu ombro, exausta mas feliz, Fernando teve certeza de que, pela primeira vez em sua vida, estava verdadeiramente rico,